Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus repouse abundantemente sobre nossas vidas. Mais uma vez, nos encontramos por meio das mídias sociais para propagar o Evangelho. A graça do Senhor tem sido constante sobre nós e essa bondade graciosa de Deus tem sido a razão pela qual nós conseguimos suportar e enfrentar tudo o que está acontecendo. A graça de Deus, ela, por meio do amor do Senhor sobre os seus filhos, ela se renova a cada manhã. A bondade, o perdão, a misericórdia, dentre muitas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. E isso não é mérito de cada um de nós. Isso é graça infinita. Isso é amor de Deus sobre um povo que Ele mesmo escolheu. E você faz parte deste povo. Eu quero convidá-lo a orar conosco na noite deste dia, onde nós cultuamos ao Senhor. O dia do Senhor, onde nós adoramos o nosso Deus, nos alegramos e a Ele rendemos todo o louvor e toda a adoração. Ore conosco nesse instante para logo em seguida estarmos meditando na palavra do Senhor. Mais uma vez, oremos. Rendemos a Ti, ó Deus, a adoração, a glorificação, pois a Tua palavra declara, Deus, com toda a ênfase de que o Senhor, Criador de todas as coisas, é o nosso amparo. Como a Tua palavra declara, Deus, com toda a substância divina, gloriosa, protetora, pela inspiração de Deus, em tudo isso, nós sentimos, nós vivemos, nós amamos, nós aprendemos que o Senhor Deus, que formou todas as coisas, que criou tudo que existe e tudo que há, é o mesmo que tem sido um amparo perfeito em nossas vidas. É o mesmo Deus imutável. É o mesmo Deus fiel para com as suas promessas, fiel para com a sua palavra, que não desampara, mas que cuida, que acompanha de perto e contempla as nossas vidas, que assiste cada um de nós nas nossas angústias e temores. Nós rendemos glórias ao Teu nome santo. Nós Te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, de falarmos, de ministrarmos e de ouvirmos a Tua mensagem, mesmo à distância, mas elas atingem o nosso coração, pois a Tua palavra é perfeita e vem do alto céu. Uma palavra de um Deus soberano e maravilhoso. Uma palavra inspirada para o nosso coração, pois é a Tua palavra, Senhor. Não provém de homens, mas do nosso Deus. Te louvamos. Fala conosco. Faz segundo a Tua vontade. Nos instrui, nos orienta, Pai, para a glória do Teu santo e excelso nome. Ó Deus maravilhoso, assim nós te oramos, gratos por todas as benesses de Deus sobre os Teus filhos, sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Amém. Meu irmão, amada igreja, eu quero meditar com os irmãos nessa noite na leitura do Salmo 34. Um salmo que extrai de nós o desafio de provar, pois isso está no núcleo desse texto, no núcleo deste salmo, um salmo de Davi, enquanto ele estava em uma situação tanto quanto constrangedora, pois ele temia pela sua própria vida. E em situações adversas, em situações perigosas, a igreja, os filhos de Deus, assim como a igreja primitiva se encontrava distante dos olhos de todos, mas ela cultuava a Deus. Mas ela se reunia para glorificar ao Senhor. Hoje estamos em nossos lares. Pedimos ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, mas pedimos ao Senhor também que nos dê ousadia para enfrentar todas as setas do mal, para não se curvar e não temer e não se calar diante da opressão maligna sobre cada um de nós. Mas Davi, nesse instante, ele quer dizer para nós que o Senhor é bom. Provai
e vede que o Senhor é bom. Não resta dúvidas disso. Vamos ao texto e ver o que ele fala sobre todas as coisas que o Senhor realizou, sobre toda a construção que Deus prepara para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu lar, da sua família, ao entrar e ao sair, ao deitar e ao levantar. Perceba que Deus tem um cuidado extremo na vida dos seus filhos, do qual nós fazemos parte. Somos rebanho desse aprisco, somos ovelhas desse bom pastor, como declara o Evangelho de João no capítulo 10, onde Jesus, com toda força e ênfase, ele diz: eu sou o bom pastor. Pois Jesus, como bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Ama, cuida. Vamos ao texto. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a um ali exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a misericórdia. Clamam os justos, e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor ministre ao coração de todos nós a sua perfeita e agradável vontade. Tua palavra, Senhor Deus, santa, inspirada e poderosa. Por isso rogamos ao Senhor em súplica para que o teu Santo Espírito traga ao nosso coração, às nossas mentes, o discernimento, para que esta palavra não seja somente ouvida e lançada ao esquecimento, mas para que ela possa ser praticada, para que ela possa ser amada e vivida dia após dia, acreditando que todas as suas promessas contidas, expressas e explícitas, sejam abraçadas por nós. Em Cristo, nós oramos ao Senhor. Amém. Mais uma vez, meu irmão, eu quero dizer que a palavra do Senhor tem uma essência maravilhosa, pois ela declara que um Deus bondoso, em toda a sua majestade, nos ensina que a Ele devemos dar glória. Davi aprende isso e nos seus escritos
ele expõe, pois a sua vida prática constantemente foi palco de tudo que ele viu, testemunha ocular das maravilhas de Deus sendo realizada. Como nós obteremos tamanha experiência e maturidade se não enfrentarmos, se não vivenciarmos, se não passarmos pelas aflições da vida? Davi enfrenta os medos, os temores, as coisas mais horríveis da sua vida e, posteriormente a isso, ele começa a narrar o escrito daquilo que Deus fizera em seu favor. E aí ele diz: provai que o Senhor é bom. Experimentem ver o agir de Deus e perceba como Ele é bom. Experimentem, quando nos momentos mais angustiantes, observar e buscar em Deus a resposta necessária e você irá se deleitar na bondade de Deus. É algo incontestável. É nos momentos de angústia, de aflição, de lágrimas que a igreja derrama diante do Senhor por meio da oração, por meio da súplica, por meio do clamor, por meio do jejum, por meio de uma vida devotada a esse Deus, uma vida devocional, uma vida prostrada aos pés de Cristo, uma vida rendida ao Senhor. A partir daí, vamos experimentar as profundezas da graça de Deus. A partir de uma vida bem próxima, abraçada, lançado aos pés de Deus, humilhados diante dele, iremos experimentar as mais profundas maravilhas do Senhor. Jó pode nos falar claramente sobre isso. Na sua inquietação, na sua inquietude, no seu coração angustiante, ainda estava acesa uma brasa de esperança quando ele declara que ele acreditava que o seu Redentor vive e que por fim ele irá se levantar no meio de toda a angústia das percas, no meio de tudo que parecia um apocalipse, parecia o final de sua vida. Ele acreditava que o seu Redentor vive e que por fim havia de se levantar. É esse o seu grito, o meu grito. É esse o clamor da igreja. É essa a razão pela qual dobramos os nossos joelhos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, diz o verso 1 do Salmo 34. O bendizer a Deus, o falar de que há um Deus benigno, bondoso, complacente, bendizer a Ele, palavras de bênção, de crença, palavras de uma cristandade que confia naquele que há de prover o que é necessário. Essa é a palavra de quem está confiante no Senhor. Não são as lanças, espadas e armas de um exército apontado para nós que irão determinar a nossa confiança. Como declara o Salmo 46, ainda que estoure contra mim uma guerra, ainda que o mundo inteiro se levante, não temerei. Confiarei, pois o Senhor é o meu porto seguro. O Senhor é a minha fortaleza, o socorro bem presente. Por isso eu bendirei ao Senhor. Por isso eu irei dizer ao Senhor que Ele é bom. O seu louvor sempre estará nos meus lábios. O cantar a Deus, o glorificar a Deus, o exaltar ao Senhor com palavras de adoração. E Davi continua nessa mesma ênfase de que glorificar a Deus nos momentos tenebrosos de uma vida, de um momento, seja ele familiar, seja ele social, seja ele no trabalho, seja ele na rua, seja ele um problema interno, seja ele um problema sentimental, glorificar a Deus e bendizer ao Senhor sempre será
aquilo que acalma a sua alma, aquilo que traz esperança e confiança. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quando você faz isso, você se transforma como um referencial. Davi diz que quando ele se gloria no Senhor, a sua alma, aqueles que ouvirem o que está acontecendo tomarão por exemplo, olharão para aquele que contempla e acredita que o Senhor é a resposta de sua vida. E isso será repercutido e reproduzido após essa bela experiência de confiança em Deus. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Aqueles que esperam no Senhor ouvirão os relatos daquele que alcançou misericórdia e continuarão confiantes muito mais. Irão reforçar a esperança em um Deus que é fiel às suas promessas. Engrandecei, diz o versículo 3. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Há um convite para você. Há um convite para nós. Há um convite para os filhos de Deus. Davi diz, venha cantar comigo, todos vocês. Exaltemos em uma só voz o nome do Senhor. Todos em uma só voz. Perceba, quando somos colocados diante de uma prova para olhar para Deus e dizer, realmente Deus é bom. Há um convite à confiança. E existe uma resposta positiva de Deus. Eu não os desampararei. Versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. E ele continua, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nos versos 4, 5 e 6, Davi demonstra que eu e você temos um farol. No meio de um lugar escuro, ermo, haverá uma luz brilhando dizendo, eu estou aqui, sou a referência daquilo que você quer. Eu sou uma referência de onde você precisa chegar. Olhe para mim e você será conduzido para o local exato, para um lugar seguro. Por isso ele é o farol. Por isso ele é a referência de dar segurança para onde você está caminhando. Caminhando na direção do Senhor. Não olhamos as circunstâncias. Não olhamos para o que está à nossa volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra? Salmo 23 declara isso. Enquanto Davi olha para os montes, aonde estava contemplando ele com o seu rebanho, os lobos, os leões, os chacais, os inimigos, aqueles que queriam devorar Davi, assim, juntamente com o seu rebanho, destruí-lo, mas ele olha e contempla aquilo que talvez pudesse gerar temor, e ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, os meus inimigos que estão à espreita, querendo devorar-me, querendo destruir a minha vida, não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor nos faz confiar nele, pois Davi diz, olha, busquei ao Senhor, contemplai, o seu rosto será iluminado, clame ao Senhor e o Senhor ouvirá a voz do aflito dele. Sabe por quê? Porque ele já preparou tudo para a sua vida. Porque ele já estabeleceu todo esse cuidado. E ele diz isso no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o cuidado estabelecido por Deus, preparado pelo Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu esposo, sua esposa, para os seus filhos. Para aqueles que clamam. Deus diz para nós, ora, existe um anjo cuidando, pronto, preparado para livrá-lo. Pois você teme.
E se você é um servo, se você é um filho, se você é um eleito de Deus, se você é um chamado escolhido de Deus, o Senhor diz: eis aqui a minha proteção. E ele exclama no versículo 8: ó! Davi continua dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove, experimente, sinta isso em sua vida. Quando clamar por ele, você irá desfrutar de tudo isso. Perceba que nele há o refúgio. Muito mais feliz é aquele que deposita no Senhor a sua confiança. Muito mais feliz será o homem que confia esperançosamente na providência de Deus. Pois o Senhor sempre irá fazer o melhor por nós. Ele estabeleceu o melhor para o seu povo. Não compreendemos muitas vezes. Não queremos enfrentar os vales da sombra da morte. Não queremos sentir as dores. É doloroso sentir a dor do parto, as mulheres que o digam. Mas o sorriso vem depois ao ver o rosto da criança. É trabalhoso acordar de madrugada, trabalhar penosamente, granjear, lutar, se esforçar, comer do suor do seu rosto. É doloroso, é cansativo. Em alguns casos, humilhante pelas situações, muitas vezes precárias do trabalho, mas depois você desfruta daquilo que você conquistou, porque o Senhor foi contigo e você está dentro do seu lar desfrutando das providências de Deus. Não entendemos as dores, os esforços, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, não entendemos, mas a resposta do Senhor, ela vai nos dizer que era necessário passar por tudo isso. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se não temos aquilo que queremos agora, é porque não precisamos. Se o Senhor não deu aquilo que nós clamamos e gritamos, é porque Ele sabe que aquilo não é necessário. Aquilo que precisamos chegará no momento exato. É a cura, é a expulsão dessa pandemia, é a paz, é a tranquilidade de poder ter liberdade para sair, para fazer qualquer coisa, para ir para todos os lugares, é andar sem ter medo. Talvez não chegou porque não é a hora certa. É preciso aprender um pouco mais. É preciso saber que Deus está no controle. E quando descansarmos o nosso coração, aí entenderemos que a nossa liberdade não está naquilo que nós conseguimos alcançar. A nossa liberdade está na providência de Deus. A nossa liberdade e alegria estará quando nós confiarmos no Senhor de todo o coração. Não quando nós confiarmos naquilo que podemos fazer, aquilo que podemos conquistar. Temei o Senhor. Temei vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. A palavra do nosso Deus é extraordinária, meu irmão. Em sequência, vem o Senhor falando aos nossos corações com o poder grandioso da sua providência. Os leões sofrem necessidade, passam fome. Os leõezinhos sofrem necessidade, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Será que confiamos na força de um animal feroz que é capaz de caçar, que é capaz de ser um predador, porque ele tem força para fazer isso e ele só depende da sua força? Ou precisamos ser como uma ovelha que precisa ser conduzida pela direção do cajado do pastor, de Jesus, o bom pastor? Será que temos sido como os leões
que confiam nas próprias forças. E precisamos entender que o Senhor é que deve nos guiar. Será que aprendemos isso? Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi convida primeiro para ver o que aconteceu na sua vida, e agora ele chama para ensinar. Eu vos ensinarei o temor do Senhor, porque eu experimentei isso na minha vida. É o que Davi está dizendo. Eu experimentei isso de perto. Vinde, filhos, e escutai-me. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ora, todos os homens pleiteiam sempre algo mais para si mesmo. Mas existe algo que tem que ser feito. Refreia a língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estarão sempre abertos ao seu clamor. Não é simplesmente querer, é obedecer. É viver segundo os preceitos de Deus. É viver segundo aquilo que o Senhor estabeleceu e agradar primeiramente ao Senhor. E, consequentemente, virar de Deus, segundo a sua boa vontade, aquilo que realmente precisamos. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a misericórdia. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Não cesse de clamar. Não cesse de clamar. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-o de espírito oprimido. Perto está o Senhor, meu amado. Olha as lições que Davi nos traz diante da sua vida. Buscar ao Senhor, contemplar a maravilha de Deus, os nossos rostos serão iluminados pela palavra, pelo Espírito, pelo poder de Deus, pelo entendimento do conhecimento dessa palavra, pela vida vivenciada nesta palavra. Olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a me apartar do mal, como diz o verso 14. Senhor, ensina-me a olhar para Ti, ensina-me a buscar a Tua vontade, para que a longevidade da minha vida não seja somente algo meramente que seja conveniente para o meu querer, mas que seja para agradar ao Senhor. Clame, o Senhor escuta. Verso 17. Pois o Senhor está perto de ti, diz o verso 18. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas. Inúmeras gerações passaram, enfrentaram, sofreram, amargaram guerras, pestes, mortandades, aflições, desespero. Muitas gerações enfrentaram. Mas o Senhor de todas nos livra. Você, como filho de Deus, Ele preserva-lhes a sua vida. E nesse texto, e nesse verso, ele faz menção a algo que, de forma futuramente, estará sendo descrita a favor do Messias, como uma observação, um direcionamento àquele que havia de vir, que é puro e perfeito e que não pode ser e não pode ter nenhum dos ossos dele quebrado, como é declarado quando Cristo está na cruz. No momento em que os soldados começam a quebrar as pernas dos que estavam crucificados para morrerem em Jesus, eles não tocam porque ele já havia ali morrido, pois não foi a vontade do homem matar Cristo. E Davi diz aqui, olha, da mesma forma, não irão tocar nos filhos de Deus, porque a nossa vida, ela está na mão do Senhor. Os filhos de Deus são guardados, embora esse mundo tente contra nós, a nossa vida está na mão do Senhor. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Porém o ímpio
O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Aos que praticam o mal, a justiça de Deus virá sobre eles. Aos líderes que praticam a injustiça, aos que levantam em seus corações desejos malignos contra a Igreja de Cristo, aos que levantam contra o povo de Deus, sofrerão o juízo do Senhor. Mas nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Cada um de nós estamos justificados no Senhor, redimidos, lavados, descansando, provando e vendo e experimentando que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. Não esqueça disso, meu irmão. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Ele está cuidando de sua família, do seu lar. Está cuidando da sua vida. Está cuidando de cada um de nós. Creia nisso. Não duvide. Jamais. Confie no Senhor, seu Deus. Oremos ao nosso Pai eterno. Como é bom, maravilhoso, Deus, nos debruçar na Tua palavra. Como é maravilhoso experimentar as coisas grandiosas descritas neste livro sagrado. Pois eles falam profundamente, pois eles mostram o cuidado maravilhoso de Deus, pois eles nos apresentam a esperança que deve se manter viva, porque todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E a promessa do Senhor de que há um anjo acampado nos teus filhos, ao redor dos teus filhos, aqueles que temem, aqueles que confiam, está cuidando de cada um deles. As promessas de um Deus que está conosco e nenhum será abandonado, nenhum será condenado, pois o Senhor tem cuidado de nós e a justiça de Deus está do nosso lado. São essas as promessas do Deus eterno. Ó Deus, nós te louvamos por tudo isso. Nós engrandecemos o Teu nome por tudo isso, Pai, pois não merecemos, mas podemos contemplar com os nossos olhos a bondade de Deus se derramando de forma abundante sobre nós, sobre nossos lares, sobre nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre a Igreja de Cristo nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Aviva, põe de pé aquele que está fraco, sustenta, Deus, aquele que está cambaleando. Deus, levanta e ergue aquele que está desesperançoso. Faz com que os teus filhos possam sentir em seus corações um avivamento real, sincero e verdadeiro, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor está cuidando de nós. Abençoa os teus filhos, derrama a graça do céu em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. No nome do Senhor Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Tenham uma boa noite e fiquem na paz de Cristo. Amém.